Gostaria de saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abram a Bíblia, Escritura Sagrada. Se em reverência puderem colocar-se em pé, agradeço a poderosa palavra de Deus. Ezequiel, profeta Ezequiel, o capítulo de número 11, o versículo 19 e o versículo 20. Profeta Ezequiel, capítulo de número 11, versículo 19 e o versículo 20. Em reverência à Bíblia, pediria que ninguém andasse nesse momento, para podermos fazer a leitura juntos, que diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. Podem se assentar, amados. Como provavelmente a maioria dos irmãos que aqui estão, também sou assembleiano desde criança. Nasci, papai já era pastor, vovô também. E quando eu nasci, já servia a Deus a minha família, então fui criado dentro da Igreja Assembleia de Deus. E nunca foi necessário eu sair da igreja da qual eu nasci, nunca foi necessário. Mesmo quando era jovem, tendo oportunidades que Deus abriu, não me afastei dos caminhos do Senhor e continuei servindo ao Senhor. E aprendi a amar a minha igreja. Assembleia de Deus, a gente ou ama ou então não quer caminhar junto, é assim. E eu aprendi a amar a minha igreja, o povo como ele é. Não importa a cultura, não importa o estado, não importa o país. Eu já ministrei na Assembleia de Deus em outros países, e a identidade é a mesma. É fantástico isso. A identidade dos cristãos da Assembleia de Deus é a mesma. E qual é a identidade nossa? A nossa identidade, nós somos um povo pentecostal, gostamos de dar glória a Deus. Apesar que ultimamente, ao menos as igrejas sedes estão diminuindo esse fervor. Não sei se estamos ficando talvez muito diferentes, e numa igreja sede, quando alguém dá um glória a Deus, todo mundo parece que olha para ver quem foi que deu glória a Deus. Mas a nossa identidade é isso mesmo, meu irmão. A nossa identidade é de dar glória a Deus e de ter um tempo especial para a palavra. Essa é a nossa identidade. Então imagina um culto só com louvor. É uma delícia louvar ao Senhor. Os levitas adoraram ao Senhor, sentimos a presença gloriosa do Senhor. Agora escute isso, levitas, igreja e obreiros. Sabe o que Deus tem me ensinado? O louvor não transforma pessoas. E eu provo isso na Bíblia. Você pode louvar o dia todo. O máximo que vai acontecer, te trazer uma sensação de alegria, enfim. E quando você parar de louvar, isso vai embora. Aí você poderia me perguntar: então, pastor, se louvar não transforma, o que é que transforma? A única coisa que transforma a nossa vida é a poderosa palavra de Deus. E nós, assembleianos pentecostais, como nós somos, a gente se distrai com muita facilidade. Então, os jovens às vezes traz o celular na igreja, nos dias atuais. O que você está esperando, jovem? Você trouxe o celular para ver, quem sabe vem um WhatsApp lá do céu para falar com você? Não, o WhatsApp, Deus não vai usar o WhatsApp. Deus vai usar a palavra dele para falar com você. Então, celular não deveria nem trazer dentro da igreja. Eu não sei o que você está esperando. Veja, realmente impróprio. Ou mascar chicletes,
Nós fizemos uma análise. Existe um equipamento que a gente mede a capacidade da pessoa poder raciocinar, pensar, é fantástico, e prestar atenção. E quando uma pessoa está mascando chiclete, 33% da capacidade dela de prestar atenção ou guardar aquilo que ele está ouvindo, ele perde. Então imagina uma pessoa mascando chicletes dentro da igreja. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, 33% do que tu vai dizer não me interessa. Viram só? Então, a reverência no culto, ela é importantíssima. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se você e eu ouvirmos a palavra de Deus e ela entrar em nosso coração, começa na mente e depois vai descer para o coração e vai trabalhar na nossa alma, de onde procede os sentimentos. O inimigo sabe, se isso acontecer, a tua semana vai ser diferente, os teus dias serão diferentes. Por quê? Porque você vai ter uma explosão do Espírito dentro de você pelo poder da palavra de Deus. E você vai começar a ver Deus onde você não via. Você vai começar a ver oportunidades de falar do Senhor onde você não via. Você vai começar a ter prazer de falar de quem é Jesus para as outras pessoas. E não mais se calar. Na escola, aonde você estiver, aonde você trabalha, no trânsito, no ônibus, aonde você estiver. E esta chama, ela só acende quando eu e você entendemos a voz de Deus. Ouvimos a palavra e entendemos a voz de Deus. Querem ver? Deus está procurando homens, mulheres, jovens e adolescentes em todos os lugares. No bairro onde você mora, veja, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda. Deus está procurando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes para usar. No mercado onde você compra, na padaria onde você vai lá e frequenta, em qualquer lugar. Querem ver isso? Eu moro numa cidade chamada Timbó. Quando cheguei lá, era bem pequena, tinha 12, 13 mil habitantes. Hoje está com 42 mil habitantes, 20 anos depois. Um dia estava indo na padaria, lá é muito comum, os mais idosos não falam português, eles falam alemão, porque são descendentes de alemães e falavam só alemão dentro de casa, nem aprenderam português. Eu estava na padaria, na fila, uma senhora bem de idade na minha frente. Quando chegou a vez dela, ela foi pedir pão e ela falava mais alemão do que português. A menina não entendia nada, que estava lá oferecendo e entregando o pão, o produto. E aí eu fui do lado dela, perguntei, falei, disse para ela: eu falo alemão. Falei: ich spreche Deutsch, brauchen Sie Hilfe? Eu falo alemão, eu posso te ajudar? Ela: o senhor fala alemão? Respondeu para mim em alemão: sim, o senhor pode me ajudar? Eu quero um pão, quero um leite, quero aquele pão também. Enfim, falei com a menina, traduzi, e enquanto ela preparava o material, voltei para a fila, fiquei atrás dela. E nisso, Jesus começou a falar. Tudo bem, amada igreja? Quem tem falado em sua vida? Quem tem falado? Que voz você tem ouvido? Eu estou no mundo digital agora, pastor. Então, recebo versículos no WhatsApp, consulto lá o Facebook para ver o que me mandaram, veja, para saber a vida dos outros. Não, eu não estou te falando isso. Eu estou te falando o que é que o céu tem te falado. O que o céu tem nos falado. O versículo começa assim, olha só: darei a eles um coração não dividido. O que é um coração dividido? Um coração dividido é uma pessoa com uma insatisfação sem fim. Nada satisfaz essa pessoa. Isso é um coração dividido. Ele não para em igreja, não tem pastor bom para ele, não tem irmãos e igreja que sejam o suficiente santos para ele, acha pecado em tudo quanto é lugar. Enfim, só ele é realmente melhor, só ele entende a Bíblia, só ele consegue realmente ter santidade. É exatamente isso. Uma congregação que eu assumi fazia poucos dias, uma senhora que começou a congregar lá, quando ela me encontrou comigo na porta, eu estava na porta no domingo, ela falou assim: pastor,
Eu estou vindo aqui congregar com o irmão pode me usar na hora que quiser. Eu tenho 7 dons do Espírito Santo. E todos os dons Deus me usa com poder, tal. Enquanto ela falava, vem Jesus e me disse: não sou eu nela, são demônios e pode expulsar agora. O diácono que estava do meu lado ficou assim: não, eu conheço ela, pastor, é tremendo, Deus a usa. Eu só disse assim: em nome de Jesus, Satanás, não tenho nada contigo. Ela caiu desmaiada no chão. Quem tem falado na tua vida? Você ouve a voz de Deus ou tem um coração dividido? Aquela mulher, quando ainda estava lá atrás dela, Jesus me disse assim: dá um abraço e um beijo nela. Não se escandaliza não, meu irmão, porque Deus faz como Ele quer. Ela tinha idade para ser minha mãe, e aí eu disse: Deus, então eu obedeço. Fui do lado dela, falei em alemão: eu queria lhe dar um abraço, eu posso? Ela fez assim: se o senhor quer, bem assim, bem de alemão. O alemão tem essa dificuldade do abraço. Eu fui na frente dela, abracei ela como um filho abraça uma mãe, beijei o rosto dela e disse assim: Jesus te ama. E voltei. Ela pegou o pão, não olhou para mim mais, saiu rápido da padaria e foi embora. Passou uma semana, um motorista de táxi tocou a campainha de casa. Minha esposa atendeu, já logo me chamou e disse assim: olha, quem me mandou aqui foi aquela mulher que o senhor abraçou e beijou lá na padaria. Ela quer falar com o senhor e com a sua esposa. E eu já comecei a glorificar Deus. Eu disse: Deus, tu é tremendo. Muito bem, entramos no táxi, nos levou. Ela estava na porta, nos recebeu com carinho, um sorriso, e preparou um café enorme para nós, enfim, com bolo. Ela disse: antes de comermos, eu queria lhe mostrar uma coisa. Me levou na lavanderia juntamente com a minha esposa. Havia uma viga grande de madeira e uma corda. Ela disse: naquele dia que o senhor me deu aquele abraço, eu ia voltar para casa, comer aquele pão, eu ia beber aquele leite, eu ia me suicidar nessa corda. Mas aquele abraço entrou uma paz no meu coração, e eu dizia: aquele homem conhece Deus. Aquele homem conhece Deus. E eu quero usar essa palavra profética nesta noite. Esta igreja conhece Deus. Essa igreja conhece Deus. E você sabe quem é o teu Deus. E Deus quer ouvir realmente a tua adoração, a tua vida pronta para ser usada. Aí ela virou e disse assim: o senhor pode falar de Jesus para mim? Segunda pergunta: o senhor o conhece? Comecei a falar de Jesus para ela. Alguns minutos depois ela disse: o que eu faço para receber esse Jesus? Eu disse: ajoelha. Ela ajoelhou, e aí daqui a pouco abraçamos ela também, e ela recebeu a Cristo como seu Senhor. Enfim, para a glória do Senhor, Deus a livrou da morte, lhe deu a vida, e hoje ela serve ao Senhor para a glória do Senhor. O Senhor está procurando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, aonde você vive, para usar, para falar na tua vida, porque há trabalho para ser feito. Não dá para viver com o coração dividido. Um coração dividido faz com que o cristão seja sempre angustiado. Ele sempre está sofrendo pelo dia de amanhã, sempre sofrendo pelo mês do próximo mês, pelo próximo ano, sempre sofrendo e angustiado e como será o amanhã? Irmãos, eu gostaria de encerrar esse assunto do sofrimento pelo amanhã no meio dos cristãos de uma vez por todas. Deus tem me chamado para isso. Sou 43 anos casado com aquela linda mulher que Deus me deu. 43 com a mesma mulher. Entendam isso. Ela se guardou virgem para mim e eu me guardei virgem para ela. Coisa que não se fala mais nas igrejas. Estão ouvindo, jovens? Pode se guardar virgem para o casamento. Por quê? Porque Deus vai usar vocês com poder, com fogo do céu, porque você guardou a tua vida com compromisso com Deus para o casamento. E essa noite, o versículo que Deus me deu para compartilhar com vocês fala de tirar o coração dividido.
Um coração dividido é assim. Ele fala: mas por que eu vou dizimar? Eu dizimo e daqui a pouco eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Você sabe qual é a nossa responsabilidade? Aliás, tem que entender na realidade como era o dízimo até no Velho Testamento. Era impressionante. Era assim: o agricultor, porque era muito comum, veja, dar o dízimo do que ele plantava, do trigo, enfim, da cevada, do algodão. Era isso, era assim que era feito. Então, como eles faziam? Ele sabia quando começava a produzir, que era a primícia, ele começava a produzir, pela quantidade de um alqueire que estava produzindo, ele sabia toda a terra dele, quantos alqueires ele tinha, quantas toneladas ia produzir. E ele calculava e já dava os 10% e já levava para a igreja. Impressionante. Eu vi isso na Ucrânia, minha esposa também, em Polônia. Nós vimos lá os irmãos da igreja da Ucrânia, da Polônia, da nossa igreja. Veja, eles dizem assim: então quando chega a colheita da abóbora, dos legumes, eles já calculam pelo percentual quantas toneladas vão dar. Eles já colhem todos a primícia, os 10%, e levam para a igreja. As irmãs começam a trabalhar, o que é fruta já fazem suco, colocam nos galões enormes de vidro, levam para um fosso no fundo da igreja. Por quê? Porque o inverno é 7 meses, menos 40 abaixo de zero. Tudo bem? O irmão aqui de Boa Vista, menos 40 abaixo de zero. 1,5 metro de neve é o mínimo. A água congela nos canos. Ele tem que comprar da prefeitura água quente, paga $25 a cada 15 dias. Imagina isso. E quando o comunismo caiu, era uma miséria, uma pobreza. Eu fiquei 7 ou 11 dias, não me lembro, não mais, sem tomar banho, porque não tinha água para tomar banho. Você consegue imaginar isso? Sem tomar banho, não tinha água. Sabe como era a sopa lá? Veja, na casa do pastor, do missionário, era assim: ela tinha uma galinha que tinha comprado uma vez só no mês, e ela colocava, só que agora já estava terminando o mês, só tinha os ossos da galinha. Ela esquentava a água, punha os ossos para dar um pouquinho de sabor do osso e tirava os ossos para a próxima sopa. E a gente bebia aquele caldo. Agora, querem saber? O culto é assim, tem 6 horas o culto, pastor. 6 horas, 4 horas de ministração. Eu preguei 3 horas e meia, achei que tinha terminado, entreguei a mensagem, o pastor traduziu, que estava traduzindo, veja, virou e disse assim: avisa o pastor Alfa que ainda tem mais meia hora, são 4 horas de ministração, e ninguém sai. Glória a Deus. É assim, a gente ministra 1 hora, a igreja toda ajoelha e a glória de Deus vem sobre nós. Ministrava mais 1 hora, ajoelhávamos e a glória de Deus vinha sobre nós. Profecia, Deus usava em revelação, algo tremendo, tremendo. Por quê? Porque o povo não está com o coração dividido. Eles amam estar na igreja, eles amam servir a Deus, eles amam adorar ao Senhor. Foram perseguidos, nós não passamos por perseguição. Sabe como era o culto quando era comunista? Lá eu participei de um, era escondido no meio do bosque, quando a nevasca estava mais forte, porque daí os soldados não saíam, eles saíam escondidos, e aí não podia levar a Bíblia, escrevia o versículo na mão, e nós íamos no meio do bosque, e quando chegávamos lá, os crentes se reuniam, nós orávamos, e aí no bosque não caía neve, no lugar onde a igreja estava adorando ao Senhor, até o culto terminar. Eu vi isso e chorava glorificando a Deus, dizendo: Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor, Pai, o Teu cuidado é tremendo. E Deus dizia assim para mim: quando o meu povo está unido, quando o meu povo não tem um coração dividido, a minha glória tem liberdade para ser derramada, a minha Shekinah, a minha nuvem vai estar sobre eles.
A palavra de Deus nesta noite profética sobre nós é: chega de viver um coração dividido. Não tem igreja boa para esse crente, não tem família, não tem casamento, veja bom, não tem nada, não tem filho, não tem pai, porque o coração está dividido. Ele ouve a palavra e alguma coisa que vai tocá-lo profundamente, ele diz: não, isso não é para mim, coração dividido. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, eu vou tirar o coração dividido. Deus está falando, ele diz: darei a eles um coração não mais dividido, e vou pôr um novo espírito dentro deles. Que nesta noite o Senhor possa fazer essa cirurgia em todos nós, e você saia daqui nesta noite com o coração, um novo coração, e saia com um novo espírito. Deixe só lhe explicar uma coisa. Quando essa cirurgia acontece, pastores, o primeiro sinal de que isso aconteceu em nós não temos mais medo da morte. Tudo bem? Tudo bem? Eu congrego em Blumenau, e lá é uma cidade de alemães, ou em Timbó também. Então, às vezes na escola dominical eu falo palavras em alemão, porque muita gente fala alemão, e aí eu digo algumas coisas em alemão para eles. E quando eu pergunto tudo bem em alemão, até falei isso para os jovens, alles klar jetzt, está tudo bem agora. Isso em alemão está tudo bem agora. Alles klar jetzt. E eu posso falar em qualquer idioma para os irmãos aqui, mas o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Quando Deus eu deixar, entenda, Ele não força essa situação. Ele fica perguntando: tem alguém que eu posso dar um coração não dividido? A decisão é sua. Você quer sair daqui da mesma forma que entrou? Então não deixe Deus cortar. Não deixe Deus cortar a tua vida para tirar esse coração dividido. Mas se você disser: não, eu não quero mais ficar sofrendo pelo amanhã, sofrendo pelo o próximo ano, não, eu quero ter uma... Se é possível essa vida que esse pastor está dizendo, eu quero essa vida. Então eu lhe digo: Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que dá para viver uma vida em paz. Cada dia é um novo dia na mão do Senhor. O passado, o sangue de Jesus sarou todo o meu pecado e o teu, e te deu totalmente um passado sarado. O presente, Ele pega a nossa vida e coloca na mão dele, se você quiser, e vai cuidar de você no dia a dia. O amanhã, Ele já está tratando, e o Senhor que cuidou de você hoje, Ele vai estar com você amanhã. Então, em nome de Jesus, não viva mais um coração dividido. Deixa Ele soprar um espírito novo para você viver em paz. Eu não poderia ministrar isso na frente da minha esposa se eu fosse uma pessoa angustiada. Imagina, ela me conhece, meus filhos me conhecem. Meus filhos às vezes me perguntam: papai, como às vezes eu passando determinadas situações e ainda o senhor está calmo, como? E eu digo assim para eles: ei, de mim cuida o Senhor. De mim cuida o Senhor. O primeiro sinal, quando o coração dividido sai, eu começo a amar as pessoas que até me perseguem. E o Senhor começa a mudar a nossa forma de olhar para as pessoas. E se você olhava antes cheio de reserva, você agora começa a olhar e começa a amar como elas são. Por quê? Porque o coração dividido foi tirado, e o Senhor colocou um novo espírito, e você ama as pessoas como elas são. O casamento começa a melhorar e você não entende o que aconteceu. É porque você aceitou o coração, veja, não dividido ser tirado, e deixou Deus soprar o novo espírito na tua vida. Você vai amar a sua esposa como ela é, você vai amar o teu marido como ele é, vai amar os seus filhos como eles são, vai amar os seus pais como eles são. E aí fica melhor de viver. A angústia começa a bater em retirada, e as pessoas não vão entender essa tua paz.
Irmãos, Deus me mandou numa viagem, uma ocasião, porque caiu um tufão num dos países que a gente ajudava na obra missionária. Caiu um tufão, e esse tufão, ele levou praticamente quase que a igreja toda embora. E os irmãos se reuniram para orar, e começaram a orar, e disseram que Deus tomou alguém em profecia e disse assim: este assunto já está resolvido, o valor para construir a igreja e muito mais, eu vou colocar na mão do meu servo lá no Brasil, meu servo Daniel, e em poucos dias ele vai vir trazer esse valor. Aí o irmão me ligou, pastor de lá, e disse: pastor, Deus falou conosco, a igreja praticamente foi quase totalmente destruída, numa situação muito crítica, ficou só um pedaço em pé, nós estamos fazendo culto lá, e temos que às vezes cobrir quando chove, mas Deus falou que vai colocar o dinheiro na mão do irmão, em questão de dias. Que coisa tremenda. Aí ele falou o valor, eu fiquei em silêncio, era um valor altíssimo em dólar. Aí quando ele viu o meu silêncio, ele disse assim: fica em paz, pastor Daniel, você não vai ter que fazer nada, é o Senhor quem vai operar. Eu amo a voz de Deus, eu amo a voz de Deus. Passou alguns dias, estava visitando uma empresa, um empresário me chamou e disse assim: olha, eu estou tendo um sonho e estou sendo incomodado por esse sonho, e eu quero te entregar um envelope, porque eu sei que você vai lá visitar lá os missionários em outro país, e é um dinheiro que está aí que eu tenho que dar. Não me disse o valor, falou: e o senhor vai saber para quem é para dar esse dinheiro. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Muito bem, e aí coloquei, logo depois estávamos viajando, estávamos indo, e quando chegamos lá numa determinada cidade, nessa cidade, e fomos procurar o pastor, eu não conhecia esse pastor, veja, foi Deus quem falou com ele a meu respeito, e aí fomos lá para visitá-lo, para conhecê-lo. E ele não estava em casa, a esposa dele falou: ele está lá na igreja. E quando eu cheguei na igreja, ele estava numa escada, subindo ali o telhado. Quando ele me viu, ele já desceu e veio a minha direção chamando o meu nome. Ele não sabia, eu não avisei que eu ia, eu não o conhecia, ele nunca tinha me visto e eu nunca o tinha visto. E ele veio, o pastor Jason, em minha direção, e disse: pastor Daniel, Deus lhe mandou. Veja, e eu parei. Ele disse assim: e o envelope que está no seu bolso é o valor que nós pedimos para Deus. Eu não tinha aberto o envelope. Ele falou: dentro desse envelope tem tanto de valor, tem tanto de dinheiro, pode me entregar, pastor Daniel, que nós vamos reconstruir a igreja, vai dar para fazer outras coisas também, para a glória do Senhor. Entreguei, ele abriu, contou, era exatamente o valor, e eu comecei a glorificar o Senhor. Ei, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: chega de viver a ansiedade, porque quando eu vivo a ansiedade, eu estou dizendo que eu não confio em Deus. Porque quando eu confio em Deus, você descansa em paz. Você sabe que o Deus que te chamou, o Deus que te salvou, o Deus que escreveu o nome no livro da vida, é o que vai cuidar de você, e ninguém pode impedir. O medo da morte bate em retirada. A ansiedade, Deus começa a tratar. Ei, olha aqui as irmãs, olha aqui, irmãs. Imagina começar a viver sem ansiedade. Ei, mulheres, ei, irmãs. Estou dizendo as mulheres, porque as mulheres, elas pensam de 5 a 8 vezes mais do que os homens. E se angustia muito mais. Você sofre pelo mês que vem. Querem ver a prova disso? Você termina de fazer o almoço para a sua família, eles terminam de comer. Veja, os homens vão para o sofá ou vão fazer qualquer outra coisa. Você já está pensando como que você vai fazer de janta. O que você vai fazer de janta? Sim ou não, mulheres? Não é assim? Viram só? Boa notícia é que você é mais sensível às coisas espirituais. Essa é a boa notícia. E você pode deixar o teu lar muito espiritual, fazer com que os teus filhos sintam a presença de Deus. Então, deixa Deus te usar dentro da tua casa. Uma mulher ansiosa, ela simplesmente destrói o seu lar.
uma mulher vivendo angústia, ela está dizendo para toda a família, inclusive seu esposo, que ela não confia em Deus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra profética nesta noite e saia daqui, aquieta, acalma o teu espírito, acalma. Jesus não vai te deixar, Ele vai cuidar dos detalhes da tua vida. Veja, tem traduções na Bíblia que você pega da Septuaginta e quando pega no original, pastores, veja, é profundo demais. A Bíblia diz assim, num versículo que vocês conhecem: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa tradução na Septuaginta. No original é assim: arranque a ansiedade e lance sobre Jesus, no original, porque de todos os detalhes Ele cuidará da tua vida. Meu Deus, eu estou pregando nesta noite aqui em Boa Vista, e o que eu estou ministrando é o que eu creio, porque é o que eu tenho procurado viver, e tem sido tremendo, e eu não quero outra vida. A dependência do Senhor é a coisa mais fantástica que você pode tomar de decisão. É assim, Deus permitiu que eu estudasse, abriu portas e estudamos, caí na graça do dono de uma companhia da Alemanha, aqui no Brasil. Ele olhou para mim e disse assim: menino, eu era office boy lá, garoto novo, 14, 15 anos. Ele disse assim: menino, quando você está aqui dentro da sala da diretoria, veja, eu sinto uma paz e eu sei que é Deus na tua vida. 14, 15 anos, eu tinha compromisso com Deus. Está ouvindo isso, jovens que aqui estão? Tenha compromisso com Deus, você vai cair na graça das pessoas, e as pessoas vão ser usadas por Deus para te abençoar aonde você pôr a planta do teu pé. Não perca o compromisso com Deus por nada. Era assim, eu ia orar no banheiro, eu me ajoelhava no banheiro, eu ia orar antes de começar o trabalho, eu ia orar na hora do almoço de joelho. Veja, você pode falar, mas é coisa meio de louco, pastor. Mas servir ao Senhor é uma loucura. Se você quer um evangelho que não seja loucura, você está no lugar errado, meu irmão. Por quê? Porque nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Isso é uma loucura para o mundo. A gente abre a Bíblia e sabe que é Deus falando em nossa vida. Veja, isso é uma loucura para o mundo. O mundo não entende como é que nós vamos investir no nosso domingo, o primeiro dia da semana, que agora estão descansando para a semana de trabalho, e nós estamos aqui adorando ao Senhor. Ele não entende porque isso é loucura, porque nós viemos falar com o Senhor, porque a semana vai ser diferente. Você começa aos pés do Senhor e a glória de Deus vai estar na tua vida. Então é loucura, e não tem como fugir disso. Não dá para viver um evangelho. Eu queria um evangelho, veja, que não tivesse nada, que eu não precisasse me preocupar, enfim, sofrer e passar perseguição. Não existe esse evangelho, meu irmão. Pode parar de procurar, porque quanto mais você se doar para o Senhor, mais perseguição virá. Agora, a boa notícia: mais o céu vai se abrir sobre a tua vida, e todos saberão quem é o teu Deus. Oh, glórias a Deus. Aí diz assim a Bíblia: colocarei um espírito novo dentro deles. E vou fazer o que? Olha agora: vou retirar deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que coisa gloriosa. Por que Deus quer fazer essa cirurgia em nós? O que é um coração de pedra? Coração de pedra é o cumprimento da palavra de 2 Timóteo capítulo 3, quando dizem assim, olha, não precisa nem abrir a Bíblia, isso é um textual aí dos cristãos, quando diz: haverão tempos difíceis, trabalhosos, homens amantes de si mesmo, enfim, ingratos, sem afeto natural, sem amor para com os bons, e vai. E lá, quando chega no final, ele diz assim, ó: e destes muitos são os que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está ouvindo isso, igreja? Querer saber? Eu não escolhi essa palavra. Eu não escolhi. Eu estava agora à tarde orando, e Deus disse assim: vá para minha casa e lá eu vou te dizer o que é para você ministrar. E quando eu ajoelhei aqui, ali naquela cadeira, o Espírito Santo me tocou e disse assim: você vai dizer ao meu povo que eu te trouxe aqui
porque eu quero fazer uma cirurgia nessa noite na vida daqueles que têm um coração dividido ou coração de pedra. Eu tenho um novo coração para cada um daqueles que tiverem coragem de reconhecer que não dá mais para viver essa vida, não dá mais para continuar sendo cristão desta forma. Vamos ser sinceros, irmãos, não dá. Por quê? Veja, somente eu faço o que eu gosto, e ser cristão não é isto. Tem hinos que a gente canta na Assembleia de Deus: Senhor, se tu me mandar para o deserto, eu irei. Só cantor. Eu quero ver se Deus vir te mandar para o deserto. Vou morar numa choupana, Senhor. Tem uma letra de hino: vou morar no deserto. Pode ser morar em choupana, Senhor. Por que cantor? Se não está preparado para isso, não deveria nem ter cantado. Tem um hino que vocês cantam também, veja, a maioria dos cristãos, os levitas, que diz assim, ó: sobre qualquer circunstância eu te louvarei. Tem certeza? Irmãos, quando eu vejo a letra daquele hino, me dá temor. Estão ouvindo isso, levitas? Me dá temor. Olha o que estamos cantando: sob qualquer circunstância eu te louvarei, eu te adorarei. Irmãos, a primeira coisa que nós queremos fazer quando vem o problema, a dificuldade, é reclamar, é murmurar. Por que comigo? Por que para mim? Deus, mas logo eu, agora, nesse momento. É exatamente isso. Sabe o que é isto? É um coração de pedra. O coração de pedra não entende o trabalhar de Deus. Um coração de pedra não entende a vontade de Deus. Ele vem para a igreja só buscar os seus próprios interesses. Então por isso que precisa de culto da vitória. 7 cultos da vitória, porque aí você alcançará a vitória. Você faz 7 e não vem a vitória. Aí agora, era porque era 14, irmãos, é o número mais bonito. Faça 14 quintas-feiras da vitória. Daí faz 14 e nada acontece. É porque é 21, seu número é bonito. Veja, 3 vezes 7, 21. 21 quintas-feiras da vitória. Que evangelho é este? Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço um evangelho que quando você fecha a porta do teu quarto e diz assim: Jesus, tu pode falar comigo, Senhor, nesta noite, essa madrugada? Tu pode, Senhor, vir aqui no meu quarto e tocar a minha vida, a minha família, Senhor, e me mostrar o que tu quer, Senhor, aonde é para ir, o que é para fazer, Senhor, se é para parar, se é para correr, se é para ficar. Veja, eu creio neste evangelho. Mas inventou um outro evangelho, as televisões, as igrejas, enfim, muito mais fácil. Não precisa mudar de vida, não precisa ter um coração, veja, realmente quebrantado, não. Vai onde quer, se não gostar daqui, vai para outra igreja, se não gostar da outra igreja, vai para outra, e assim vai. E se não gostar de nenhuma igreja, assiste os cultos em casa na televisão, e pronto, e acha que está ótimo. Em nome de Jesus. A palavra profética nesta noite: o Senhor quer dar um novo coração, não mais dividido, quer soprar um espírito novo e quer tirar o coração de pedra de nós e nos dar o que? Junto com o coração de pedra, quando ele tirar, transformar num coração de carne. Para quê? Porque seja sensível e possa escrever a palavra dele lá na carne do nosso coração, e a gente não vai esquecer mais. Deus me deu a oportunidade de estudar, trabalhar em grandes empresas e companhias e conhecer grandes mentes. E era assim. Veja, quando um lugar que eu fui trabalhar, a pessoa disse assim: mas o que pode vir de um brasileiro, isso há muitos anos atrás, o que pode vir de um brasileiro? Está vendo lá é uma selva. Acho que na rua, para você atravessar a rua, você tem que esperar as cobras passarem, os bichos. Assim. Que pode vir lá do Brasil. E ainda ele chegou a me dizer assim para mim. Chegou a dizer: e é crente. Ainda é crente, acredita em Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Deus me chamou da tenra idade para servi-lo. E eu aprendi a depender do Senhor, o que não é fácil. Se você disser que é fácil, então eu pediria para você me ensinar. Depender de Deus, veja, porque para depender de Deus, eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu ego, da minha vontade.
senão eu nunca vou depender de Deus. Eu faço os meus planos e não os planos de Deus. Viram só como a maioria da igreja vive? Ela diz que serve a Deus, mas não depende de Deus. Então Deus não tem compromisso com quem não depende dele. E eu ensinei isso aos jovens. E eu disse para aquele homem, não eu, Deus tomou a minha boca, eu perdi o controle da minha língua, e eu disse, ele falou assim para mim, não te dou 3 meses para você esquecer esse negócio de Deus e realmente saber que Deus não existe. Era um homem da ciência, eu ia trabalhar naquela área de robótica, de montar robô. Deus me abriu a minha mente e eu cheguei a trabalhar muito com robô. Fizemos um robô para fazer cirurgia nos olhos, microcirurgia, robô para fazer cirurgia em órgãos bem sensíveis, também microcirurgia, e era a minha especialidade, e para outras aplicações também. E fazia cálculo de força de expulsão para turbinas de naves espaciais. Então, essa era a minha função, especialista nisso. E Deus tomou a minha boca naquela hora e eu disse assim para ele, eu não te dou 2 meses para o senhor estar adorando meu Deus e saber que só ele é vivo e quer. Ele parou e disse assim, mas você tão novo e com toda essa petulância. Entrei para dentro do laboratório, fui orar e disse, Deus, o que foi que eu disse para esse homem? E Deus falou assim, você não falou nada, quem falou fui eu, o meu nome vai ser glorificado neste lugar. E ele vai glorificar o meu nome e vai me conhecer. Quem tem compromisso com Deus, o coração de pedra é tirado, a palavra de Deus começa a se tornar real e você começa a viver o sobrenatural do Senhor. Igreja do Senhor, aqui em Boa Vista, chegou o tempo de viver o sobrenatural. O arrebatamento está aí a qualquer instante, não falta mais nenhum sinal para se cumprir. A qualquer instante Deus estala o dedo e simplesmente manda soar a trombeta, e aí aqueles que são salvos, aqueles que estão preparados, com coração de carne, vivendo perseguição, não importa, mas aprenderam a depender do Senhor, vão ouvir o seu nome bradar. E vai chegar a nossa hora, se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, o Senhor vai lá e vai nos recuperar tudo o que precisar. Veja, de onde for o que viramos, já viramos pó. Ele traz tudo isso de volta e nos forma novamente num corpo glorioso e nos coloca no céu esperando os nossos irmãos. A Bíblia diz quanto ele precisa de tempo para fazer tudo isso. É um piscar de olhos. Veja, piscar de olhos dá 70 milissegundos. 70 milissegundos não dá tempo quase de você pensar. Você inicia um pensamento e não termina ele. E Jesus precisa de 70 milissegundos para vir os que morreram. Ele ressuscita todos, leva eles para o céu, deixa lá esperando. Vem aqui, ressuscita, trabalha na vida dos que estão vivos, transforma o nosso corpo. 70 milissegundos, você não conseguiu terminar um pensamento. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu amo meu Deus. Não existe impossível para ele. Passou-se alguns dias, houve um acidente muito grande lá naquele lugar, gravíssimo. Ficamos 42 dias internados, nenhum pesquisador saía daquele lugar. E ficamos lá como que presos mesmo, até buscar a solução. E o problema, se descobriu o problema, mas não sabia a solução. Uma válvula que travou. Ela travou porque mudaram a força de empuxo da turbina de 34 mil km por hora para 72 mil km por hora, e ela não resistiu a essa mudança e o grão travou e ele bloqueou a válvula e explodiu a nave. Morreu as pessoas. E nós estávamos lá. E aí já estávamos todos esses dias procurando uma solução. Nisso eu estava na porta do laboratório, que eu era o responsável. Veio o responsável da casa, este homem ateu, e olhou e começou a zombar. Cadê o teu Deus? Você não disse que falava com ele? Por que você não falou com ele para ele te dar uma solução? E ele falando e zombando e criticando, veja, e dizendo, quem sabe se você gritar ele vai te ouvir. E enquanto ele falava, eu não conseguia falar nada com ele, porque eu olhava para o meu sapato para ver se eu conseguia ver o que estava acontecendo com meus dedos e com meu pé, porque eles estavam como amortizados
e como se eu estivesse pisando em brasa, como se estivesse queimando. E aquilo, e eu olhava para ele tentando pensar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, porque eu não sentia mais o meu pé, e foi subindo como uma brasa sobre as minhas pernas todas, e ele falando, e zombando, e criticando de Deus. E aí daqui a pouco chegou até a minha língua, e eu perdi o controle da língua, e eu disse para aquele homem: hoje mesmo você vai glorificar Deus, porque vai vir a solução do céu. Ele falou: se vier a solução do céu, eu sou o primeiro a dar glória a Deus e acreditar que esse Deus existe. Que coisa tremenda. Voltei para o laboratório, caí de joelhos, comecei a chorar, disse: pai, eu não tenho solução nenhuma, eu não sei o que fazer, não é nem a minha área era robótica, não era lubrificante. Não entendia nada disso, entenda. Deus faz coisas tão tremendas. Ele diz assim: se você aprender a depender de mim, deixar eu tirar o coração dividido por um espírito novo, soprar esse novo espírito com uma nova vida, e tirar o coração de pedra e te colocar um coração de carne, você vai aprender a depender de mim, porque eu vou cuidar dos detalhes da tua vida. Você começa a viver o sobrenatural e não quer outra vida. E quando eu estava de joelhos chorando, dizendo Deus, e Deus disse assim: calma, não é hora de chorar agora. Falou claro, sozinho, eu e ele: não é hora de chorar. Abri a Bíblia, estava aberta, lá tinha algumas fórmulas. Ele disse: eis aí a tua solução. Separei aquilo, mandei buscar. Veja, não tinha algumas das matérias-primas, não tinha. Foram buscar de avião, enfim, trouxeram algumas horas depois. Quando começamos a testar, veja, este homem do lado, quando chegou a 78 mil quilômetros por hora no osciloscópio, é como se o lubrificante dissesse assim: e aí, não tem mais carga do que isso? E ele ficou impressionado, o resultado era fantástico. Até hoje não se sabe o limite desse lubrificante. Resolveu o problema de pulmão artificial no mundo inteiro, resolveu o problema de pouso de aterrissagem, veja, de trem de pouso em todos os aviões, nunca mais travou, e resolveu totalmente o problema de desgaste também de válvula de travamento para alimentar os lubrificantes. Acabou, nunca mais houve problema. E aí ele dizia assim, chacoalhava a manga da minha camisa e dizia assim: da onde veio, de onde você trouxe a fórmula? Eu disse assim: veio do almoxarifado do céu, porque Deus liberou para que você glorificasse o nome dele. E ele começou a pular. É assim, aí a gente sai e nós dizemos, quem descobre diz o que é que vai gritar, cada cientista vai gritar, e saíram gritando, e foi filmado: Deus é real, Ele está aqui, Ele é vivo. Deus é real, Ele está aqui, Ele é vivo, para a glória do Senhor. Ei, Deus é real, está aqui nesta noite. O túmulo está vazio, o túmulo não pôde segurar ele, a morte não pôde segurar ele. Existem cristãos nos dias atuais, amados, eu tenho encontrado, que nem em milagre não acreditam mais. E querem saber? Eu não tenho nenhum script aqui, eu não anotei nada. Eu estou só falando o que Deus está falando comigo. E eu estou dizendo aos irmãos nesta noite: Jesus te trouxe aqui nesta noite para você voltar a acreditar em milagre, para você voltar a acreditar no sobrenatural. Você não é deste mundo, meu irmão. Se você está agarrado com as coisas deste mundo, solte todas elas, porque está na hora de agarrar as coisas do céu. Está na hora de agarrar aquilo que está preparado para você no céu. Eu não tinha solução nenhuma, mas Deus tinha solução no céu, para que o nome dele fosse glorificado. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nesta noite? Exatamente para tratar com a tua vida, para fazer essa cirurgia. Não importa, não adianta eu bater no peito e dizer: não, eu já estou tudo bem, eu estou resolvido. Irmãos, pare. Quantas vezes você perdeu o sono já de madrugada e não conseguiu mais dormir? Quantas vezes você dormiu e acordou mais cansado ainda no outro dia, com dor na coluna, dor em todo o corpo? Pare, pense, é Deus falando com você, é Deus dizendo: você ainda não depende de mim, porque quem depende do Senhor, irmãos, essa semana foi extremamente corrida, enfim, foi uma loucura, viajando a noite toda, daqui a pouco já vamos voltar, e amanhã já vou trabalhar. Não importa, é assim, eu abro a Bíblia, posso estar caindo, veja, quase sem forças, cansado. Quando eu abro a Bíblia, que eu começo a ministrar, volta força no meu corpo.
e eu começo a glorificar ao Senhor, e eu sinto o braço de Deus na minha vida, me segurando e me sustentando e dizendo: vai lá e fale a minha palavra, diz a minha palavra, porque tem poder na minha palavra. Então que essa noite seja memorável para a tua vida, seja um divisor de águas. Deus te trouxe aqui, não foi você que decidiu vir. Deus foi lá na tua casa, tocou no teu coração, tocou na tua vida e disse que queria falar com você e te trouxe aqui nesta noite. Então não saia daqui da mesma forma que você entrou, saia diferente nesta noite, saia diferente, saia andando no mundo sobrenatural. Você vai ver Deus onde ninguém vê Deus. Muito bem. O outro versículo, ele diz assim: então, depois de um coração não dividido, depois de um novo espírito, depois de um coração de pedra sair e um coração de carne, olha agora, então agirão segundo os meus decretos. Olha um minuto aqui, igreja, obreiros, olha um minuto aqui. A Bíblia está dizendo para nós aqui que se eu tiver um coração dividido, eu não consigo agir segundo os decretos do Senhor. Está claro isso aqui? Está ouvindo isso, igreja? Se eu não tiver um coração novo, eu estou enganando a mim mesmo, pensando que eu estou agindo de acordo com a vontade do Senhor. Decretos é vontade. Não estou enganando o mundo, eu estou enganando a mim mesmo. Venho para a igreja, volto, mas continuo vivendo a minha vida, não a vida de Cristo em mim. Por quê? Porque na realidade não houve uma mudança. Eu não deixei a palavra de Deus me cortar. Eu não deixei a palavra de Deus tratar a minha vida. Eu não tive coragem de dizer: Pai, o culto era para mim nesta noite, Senhor. O culto era para mim, a tua palavra era para mim, Senhor. Chega, eu vou sair daqui diferente, Pai. Eu vou tomar essa decisão. Oh, que coisa! O céu vai parar para te ouvir. Por quê? Porque Ele sabe que se isso acontecer, você vai sair daqui e você vai ter prazer de agir segundo a vontade do Senhor, os decretos do Senhor. Porque você vai conhecer os decretos do Senhor. E aí você abre mão do teu conhecer, da tua vontade, e começa a andar segundo a vontade de Deus. Não dá para dizer para o mundo que somos cristãos e eles não poderem ver Cristo em nós. Não dá. Imagina, o que eles vão procurar quando eles descobrem que nós somos cristãos? Vão procurar Cristo. Eles não querem saber nosso diploma. Sim, mas então mostra o diploma aí de cristão. Não, eles não querem isso. Me mostra então aí o de teologia, pastor. Eles não querem isso. Me mostra o anel de formatura. Eles não querem isso. Sabe o que eles querem? Eles querem ver sinal de Cristo em nós. Uma pessoa quebrantada, humilde, uma pessoa espiritual, uma pessoa que sempre tem uma palavra de fé. Quando todo mundo não vê Deus, você está vendo Deus. Eles querem ver Deus. Não dá para sair para o mundo e dizer que eu sou cristão se Cristo não pode ir comigo, porque eu não estou agindo segundo os decretos do Senhor. Então, quando nós passamos por esta cirurgia, o Senhor começa a ter prazer de liberar a sua palavra para nós. E você vai ler a Bíblia e você vai começar a entender: meu Deus, olha o que Deus mandou eu falar. Eu vou repetir. Você vai começar a ler a Bíblia e vai começar a entender a voz de Deus. Tem dia que eu começo a ler a Bíblia, eu começo a chorar, porque Deus começa a falar comigo, a letra sai de dentro da Bíblia. Veja, como se batesse aqui no meu peito. É impressionante. Os decretos do Senhor é a sua vontade, e o Senhor está esperando um povo que seja cuidadoso em obedecer a sua voz. É a outra parte do versículo. Ei, você já sabe por que veio aqui nesta noite? Porque Jesus te ama. E Ele não quer que ninguém fique no arrebatamento.
Ele não quer que ninguém se perca. Para isso, Ele nos confronta. Ele faz isso, Ele nos confronta. A palavra de Deus nos confronta. Ela vem e revela como estamos e diz como gostaria que estivéssemos. Ela nos confronta. Então, deixe a palavra de Deus te confrontar nesta noite. Querem ver? Fui convidado pela Universidade Federal do Paraná para falar sobre robótica. Robótica, minha área, meu tempo. Bem, lotado lá o pavilhão da Universidade Federal do Paraná, lotado. Professores, alunos, secretário do ensino, enfim, estavam tudo lá. Aí o reitor, bom, convidei esse homem e tomei informação a respeito dele. Ele já foi em várias outras universidades, inclusive lá na Federal do Rio Grande do Norte, e o meu amigo lá me indicou. Só disse uma coisa, só tem um problema: ele vai falar do Deus dele. Eu amo Jesus. Como não falar de Jesus? Como não falar? E quer saber? Eu estava do lado dele e Jesus falando comigo, e dizendo: eu não te trouxe aqui para falar de robótica, eu te trouxe aqui para você falar do meu nome, você falar da minha cruz. E você vai orar, e todos os demônios de homossexualismo que estão nesses jovens, eu vou tirar hoje. Eles vão bater em retirada, e eu vou restaurar estas vidas. Imagina isso, irmãos. Lotado a universidade, não era uma igreja. Quem fazer isso na igreja, tudo bem, mas era uma universidade. Aí ele fez assim: então, o senhor não vai falar do teu Deus, né? Eu disse: o senhor é quem está dizendo. Aí me entregava o microfone e puxava: robótica. Eu disse: me dá esse microfone aqui. Veja. Aí ele sentou, eu disse: olha, é o seguinte, na realidade, enquanto ele falava comigo, o meu Deus também falava comigo. E a voz do meu Deus, ela é tremenda, e eu obedeço a voz dela. Eu queria que todos vocês ficassem em pé. Antes de falar de robótica, eu tenho uma coisa muito melhor para falar para vocês: de um Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu, que transforma vidas, que muda, seja quem for que você pensa que é, o Senhor te faz melhor. Ficar em pé, eu disse: segura na mão da pessoa. Parecia um culto pentecostal. Falei: porque muitos vão cair. Eu vou levantar um clamor agora, e muitos vão cair. E quando eu levantei um clamor, os demônios começaram a sair, e as pessoas gritavam e gritavam, como se fosse alguém arrancando um pedaço de ferro de dentro do coração deles. E daqui a pouco aquela legião de demônios começou a movimentar todos os lustres, como se fosse arrancar, como se fosse um redemoinho dentro daquele salão, e saiu pelas janelas. E eu com as duas mãos levantadas, glorificando ao Senhor, e os jovens todos caindo, sem aqueles demônios de homossexualismo, para a glória do Senhor. Quando terminou, fez uma fila enorme. Eu fui dando o endereço da igreja, avisei o pastor de Curitiba. Eu disse: vai vir jovens que vão procurar vocês. Deus os libertou, agora precisa de Cristo, precisa de alguém acompanhar. Ele me disse que vários jovens estiveram na igreja e começaram a procurar o Senhor, porque foram libertos pela glória do Senhor, pelo nome do Senhor, pelo poder do Senhor. Ei, o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Ele quer restaurar o teu ministério, Ele quer restaurar a tua vida com Deus, Ele quer restaurar as tuas finanças, restaurar a tua saúde. Mas para isso precisa deixar passar por esta cirurgia, voltar a viver o sobrenatural. Essa é a identidade da Igreja Assembleia de Deus. Eu ia nos cultos ar livres com o papai. A igreja católica dava ordem para ir lá e espantar a gente, e aí ameaçar com as facas na cintura. E aí papai não se intimidava. Ele levantava a Bíblia e dizia assim: em nome de Jesus, aonde vocês estão, fica. E os jagunços ficavam com as facas tudo parado, não conseguia ir para trás, não conseguia ir para frente. Pregava o evangelho e papai dizia: agora vai lá atrás desses homens. Eu ia chamando um por um, e eles voltavam a se movimentar e caíam de joelhos e recebiam Cristo como seu Senhor. Eu confio nesse Deus, eu acredito nesse Deus, eu creio no poder da sua palavra. Está na hora de voltar à identidade, de viver no meio sobrenatural. O evangelho de Deus é sobrenatural. Estamos vivendo uma época, irmãos, de um evangelho que é da televisão, que é da internet, que é um evangelho do Facebook. Em nome de Jesus, o evangelho é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e a morte não pôde segurá-lo. Esse é o evangelho de poder.
É o evangelho de você não fica passando chá. Ah, com esse probleminha aí eu já tive também. Oh, toma esse chá aqui que vai melhorar. Não, vem cá, está enfermo. Eu creio em Cristo que vai te curar agora. Coloque a mão sobre o enfermo e Jesus vai curar aquela pessoa para a glória do nome do Senhor. Volte a viver o evangelho do sobrenatural. O que mais? Eu olho para o rosto dos irmãos aqui e eu ouço o Senhor falar, dizendo assim: eu trouxe esses meus filhos aqui, eles não escolheram, eu os trouxe. Se eles abrirem o coração e deixarem eu tratar, sairão daqui diferente do que entraram. Quer saber? Eu creio num evangelho que enquanto se prega a poderosa palavra de Deus, os enfermos já são curados. Você pode receber a cura em nome de Jesus nesta noite, porque a palavra de Deus está sendo pregada e há poder nesta palavra. Há poder nesta palavra. Em São Bernardo, numa congregação, havia um homem que estava com o joelho todo desconjuntado, já fazia 2 anos que não andava mais e os médicos não davam solução. Eu não sabia disso, e aí comecei a ministrar a palavra de Deus e li aquela passagem de Isaías: e os joelhos desconjuntados voltarão no lugar e caminharão. E quando eu estou lendo essa passagem, o homem deu um pulo e começou a correr de fora a fora, e eu pensei: que é isso? O pastor veio do meu lado. Fique em paz, pastor Daniel, Jesus acabou de curá-lo. Quando o senhor leu a palavra, fazia 2 anos que ele já não andava mais, e aquele joelho já não movimentava mais, e voltou tudo ao normal. E eu levantei a mão e glorifiquei ao Senhor. Ei, está na hora de voltar a viver o evangelho do sobrenatural. Abra mão da tua pós-graduação, abra mão do teu doutorado, do teu mestrado, do teu MBA, da tua universidade. Veja, tudo isso Deus quer usar tudo isso como simplesmente, meu Deus, como esterco. Como esterco. Está na Bíblia. Ele deixa a gente estudar para depois usar o nosso estudo como esterco, para que ele possa plantar os frutos do Espírito em nossa vida. Pega tudo que você estudou e entrega isso para o Senhor e diz: Pai, isso que eu estudei não tem valor. O que tem valor é eu andar contigo. Isso é que tem valor. Às vezes tem igreja que me apresenta: agora vamos ouvir pastor que não sei o que já fez isso. Quando eu pego o microfone, eu disse: pastor, por favor, quando chegar esse homem, isso eu me apresenta a ele. Eu não sei quem é ele. Eu conheço um homem que é servo. Eu não quero passar de servo. O melhor lugar é servir ao Senhor, é ser servo, porque Deus sabe trabalhar, Ele sabe fazer, e eu não sei fazer nada, eu não sei trabalhar, mas o Senhor sabe fazer. Ele te leva no lugar certo, na hora certa, o braço dele se move na hora certa. Imagina, eu evangelizando em Santo André, no meio do tráfico de droga, os jovens iam comigo, começava da meia-noite até as 4 horas da manhã, evangelizando no meio do tráfico. Tinha prostitutas, enfim, os pedintes ficavam lá, era um lugar perigosíssimo, até a polícia evitava. E nós íamos toda sexta-feira, eu ia com os jovens e os adolescentes até me acompanhavam. Um dos meus filhos era adolescente e ia comigo. Alguns da própria igreja murmuravam: mas pastor Daniel levando um adolescente, o filho dele, nesse lugar? Que lugar melhor para ele ver Deus trabalhar do que um lugar desse, aonde a trevas vai chegar à luz e Jesus Cristo vai mudar aquelas trevas. O bar que havia, onde ficavam os traficantes, veja, normalmente nós não entrávamos, ficávamos ali na calçada ou debaixo do viaduto. E naquele dia Deus falou assim: entra no bar e fala do meu nome. E aí eu disse para os jovens: hoje eu vou entrar no bar. Se o senhor vai entrar, nós vamos também, pastor. E entraram tudo atrás de mim. E eles começaram a entregar folhetos, falar de Jesus para os traficantes, enfim, para alguns bandidos que ali estavam. E eu parei, o dono do bar estava atrás do balcão e um senhor aqui sentado. E eu comecei a dizer: eu vim aqui falar do Cristo vivo, aquele que derramou sangue por vocês. O bandido puxou um 38, veja, cano longo, e deu 2 tiros. Disse: o único sangue que vai ter aqui é o Senhor. E deu 2 tiros a queima-roupa no meu peito. Os jovens vieram correndo para me segurar. Disse: pastor, vai morrer. Ouviram barulho, ouviram as balas saindo e o barulho dos estampidos da bala, enfim. E eu abri o paletó para ver o buraco das balas, e quando eu abri não havia buraco de bala nenhum. E quando eu me afastei, a parede, as 2 balas estavam cravadas na parede, e eu com as mãos levantadas glorificando ao Senhor.
E o bandido dizendo: que mão é essa? Que mão é essa? E eu dizia: é a mão do meu Senhor que morreu na cruz por você. Ele disse: então eu preciso dele. Entregou o revólver, pegou uma 765 carregada na meia, me entregou também. Hoje ele é pastor, hoje ele glorifica o Senhor, hoje ele prega o Evangelho, é pastor de uma igreja Assembleia de Deus lá no ABC e serve ao Senhor para a glória do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite para você restaurar a tua vida com Deus, para você restaurar a obediência à palavra, para você entender novamente que só vale a pena servir ao Senhor se for para viver o sobrenatural. E não importa a tua formação, Deus não olha os teus diplomas, Deus não olha o teu carro, não olha a tua poupança, não olha a casa que você mora. Deus olha o teu interior, como é que você está. Se você disser: eu quero, Senhor, eu quero isso para mim, eu quero essa vida, valeu a pena, porque o Senhor vai operar, e você não terá que fazer nada a não ser aceitar. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Final do versículo: então agirão segundo os meus decretos, minha vontade, olha agora, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Que Deus você quer? Que Deus você quer? Um Deus que, quando mais você precisa, parece que o céu virou de bronze. Você mesmo diz: parece que o céu está de bronze, Deus não me ouve. Irmãos, desculpe, eu não tenho nada de especial, nada. A única coisa especial na minha vida é Jesus Cristo. Já vou terminar. Há mais de 20 anos atrás, Deus falou comigo. E eu tinha a oportunidade de trabalhar fora do Brasil e ganhar muito dinheiro, porque Deus abriu a minha mente. Eu entendia cálculos profundos. Imagina você calcular a força de empuxo de turbina. São poucas pessoas no mundo que fazem isso. Ou montar robôs, micro-robôs, desenvolver micro-robôs. São poucas pessoas também. E um dia Deus disse para mim: terminou tudo isso. Tá bom aqui, filho? Eu disse: está uma delícia. Mas a partir de agora, você não vai depender mais do que você estudou, você não vai depender mais de tudo que você aprendeu, você vai depender de mim. Deus. Irmãos, para alguém como eu, que tenho disciplina alemã, eu sou de família alemã, vovô veio da Alemanha, papai, enfim, nos criou numa disciplina alemã bem rigorosa. Isso não é fácil. Imagina você estudar tanto e depois Deus vem e fala com você: acabou, isso acabou. Pensa bem. A escolha que fizermos é que vai definir como será o nosso futuro. Se eu fizesse a escolha errada naquele dia, só que aos olhos humanos tudo indicava que a melhor escolha era dizer: Deus, tu não pode me usar, continuar me usando aqui onde eu estou. Essa era a escolha humana. Não, Deus estava querendo me ensinar eu aprender a depender dele, para poder depois me levar em vários lugares, como aqui nesta noite, e dizer ao povo: dá para aprender, dá para viver dependendo do Senhor. Eu nunca deixei de trabalhar, trabalho até hoje. Mas sabe como eu trabalho? Sabe quem traz o trabalho para mim? É Deus. Não se assuste não, irmão. Está aí minha esposa, testemunha disso. Estava esses dias no aeroporto de Congonhas. Era o último dia de um projeto que eu estava fazendo. No outro dia eu não sabia o que eu iria fazer. Não tinha trabalho nenhum. E aquele quem tinha aberto era o Senhor. Estou lá numa mesa tomando um café, esperando o horário do meu voo e orando, dizendo: Deus, amanhã não sei o que eu vou fazer. Quer viver assim? Quer viver assim? O que é a segurança do CLT, carteira registrada, saber que vai ter fundo de garantia, vai ter tudo. Não tenho nada disso, nada. E podia ter. Eu teve empresas que fizeram propostas milionárias. Uma nos Estados Unidos, eu ia morar numa casa no lago,
fundo, numa parte do fundo da casa, eu via os peixes lá embaixo do lago. Um helicóptero e um avião à minha disposição. Quando chegou no último dia que eu tive que dizer não, ele falou assim, Deus falou, ele sabia que eu era cristão, um americano, Jimmy Fleming, ele falou, Deus falou, Daniel, sim, falou, que não é meu lugar, eu tenho que voltar para o Brasil. Ele disse, então volta, porque o melhor lugar é nos braços do Senhor. Está ouvindo isso, igreja? Eu estou lhes contando para restaurar a sua fé. Muito bem, não tinha nem terminado a oração de dizendo, então, Senhor, e amanhã um homem tocou ao meu ombro e disse assim, Daniel, que bom encontrá-lo. Rapaz, estou precisando de alguém do seu nível lá na minha empresa. Eu sei que você não pode ir, que está sempre ocupado, mas se você tiver alguém, não pode indicar. Se você indicar, amanhã mesmo já começa assim, eu já vou indicar alguém. Amanhã vai estar lá. Quem? Eu. Ele olhou para mim, sério? Eu disse, então, se é você, já vai para trabalhar, porque o contrato já está assinado. Eu só disse assim, glória seja dada ao Senhor. A Bíblia diz, naquele versículo que dissemos no início, que Deus quer cuidar dos detalhes da nossa vida. Em nome de Jesus, deixa Deus cuidar dos detalhes da sua vida. Deixa Deus cuidar dos detalhes da sua vida. Ele mandou o Espírito Santo para cuidar de nós. Ele quer pegar você pela mão. Ele quer te ensinar a andar. Ele quer te ensinar a depender dEle. Ele quer te ensinar a comunhão verdadeira com o Senhor. A não ter medo mais da morte, não ter medo mais do amanhã. O Senhor que cuidou de você até hoje quer cuidar do teu amanhã. Ele vai cuidar de você até o arrebatamento, ou até o dia grande do arrebatamento, se nós tivermos que partir. Aleluia.